E então a gente vai para Big Mouth Strikes Again, que foi lançado como um single em maio de 86, ou seja, pouquinho antes do disco, e chegou na posição 26 no Reino Unido. O lado B do single, do Big Mouth Strikes Again, eram duas faixas que são mais ou menos, pra mim, Money Changes Everything, que é um instrumental, e Unlovable, que quase entrou no Queen is Dead. Vou falar sobre isso depois. A capa do single, como vocês devem estar vendo, é o James Dean, que é uma paixão do Morrissey, né? Ele fotografado em 1948. Essa faixa, a Big Mouth, é um dos grandes sucessos dos Smiths e ela é inspirada, diz o Johnny Marr, em Jumping Jack Flash, dos Rolling Stones. Ele estava tocando Jumping Jack Flash com o Andy e meio que surgiu sobre essa ligação dos Stones com os Smiths. O Marr sempre foi grande fã dos Stones desde o início dos Smiths, mas o Morrissey não curtia muito. Então até na autobiografia do Morrissey, ele fala que uma vez o Mick Jagger estava vendo um show dos Smiths, inclusive eu acho que era na turnê do Queen is Dead, e ele foi lá, né, cumprimentar o pessoal. O Johnny Marr ficou super uau, porque ele viu, né, o Mick Jagger dançando durante o show e depois veio cumprimentá-los. Foi uma honra imensa. E o Morrissey meio que desdenhou, assim, mas ele fala, né? E nesse livro aqui, na autobiografia dele, ele, ao contrário do que muita gente pensa, né, que, sei lá, ele é uma pessoa com um ego enorme, mas ele muitas vezes fala que errou feio. E um dos erros dele foi ter menosprezado a importância dos Stones, que ele só foi perceber um tanto depois. Já na autobiografia do Marr, ele conta que uma vez ele recebeu uma ligação do Keith Richards, né, o guitarrista dos Stones, e o Keith falou assim pra ele: "Tu tens aí 2 violões?" Aí ele: "Ah, oi Keith", né, como quem estivesse esperando, mas secretamente, "Uou, Keith Richards tá me ligando." "Ah, tenho 2 violões sim." "Ah, então por que a gente não se vê hoje à tarde aí fazer um som?" "Ah, pode ser. E de fato foram e fizeram um sonzinho. Infelizmente não tem nada disso gravado, foi só um encontrozinho deles. Principalmente depois do Queen is Dead, o Marr, ele foi alçado assim a um patamar de um grande guitarrista e de ser admirado por músicos, né, importantíssimos como o Keith Richards e o Mick Jagger. Agora eu não sei se tá na autobiografia do Marr ou do Morrissey, mas eles também falam que num dos shows dessa turnê estava o Andy Warhol, falando sobre a estrutura da canção, né? Se você pensar, ela tem um verso seguida de vários refrões, que é uma estrutura incomum. Ela inicialmente teria a participação da cantora Kirsty MacColl, que o Marr conta que acabou se tornando uma grande amiga, e era casado com o Steve Lillywhite, que depois foi produtor do Morrissey no Vauxhall and I. Mas por algum motivo, né, na mixagem final, eles tiraram a participação dela e colocaram assim uma voz meio Alvin e os Esquilos do Morrissey, né, modificada então em pitch. Aí eles colocam nos créditos, né, que esses foram backing vocals da Ann Coates. Ann Coates, na verdade, é o Morrissey. Depois de Big Mouth, a gente chega a... Esse foi o primeiro single lançado do disco. Ele foi inclusive lançado no Brasil, esse aqui. Então se você vai a feiras de vinil, de vez em quando você encontra ele. Eu sempre fiquei meio assim de comprar porque ele costuma ser bastante caro, mas a capa é o Truman Capote, o escritor de A Sangue Frio, entre outros, fotografado em 49. A Boy with a Thorn in His Side foi a primeira canção também a ser gravada desse disco, inicialmente só em 8 canais, no estúdio Drone, em Manchester, e depois ela foi embelezada pelo Stephen Street no estúdio com 24 canais. A ideia sonora por trás dessa canção era meio que imitar o Nile Rodgers, do Chic. Tem uma guitarra super swingada. Eu lembro
de ter visto a entrevista com o Guilherme Arantes há alguns anos atrás, e ele fala muito bem, né, de Boy with a Thorn in His Side. Ele diz que é uma canção sobre ser gay, mas de acordo com o Morrissey, né, não é isso. De acordo com Morrissey, foi um comentário em relação à indústria fonográfica e ao jornalismo, né, que meio que tentavam desmascará-lo, tentavam, sei lá, ele tinha, né, naquela época uma fama de ser assexuado, de não beber, não se drogar, não fazer nada. E é como se isso fosse uma farsa e não algo que ele de fato vivia. Se vocês não acreditam em mim agora, quando é que vocês vão acreditar? Né? Ele estava vivendo a arte dele. Eles não quiseram, inicialmente, né, gravar clipe. Nessa época, o Morrissey falava, inclusive, que nunca que vocês vão ver os Smiths no videoclipe de novo. Ele achava que era uma coisa que ia passar, assim, essa história de videoclipes. Mas a gravadora deles nos Estados Unidos, que era a Sire, quis lançar o Boy nos Estados Unidos, né? Nem todos os singles deles eram lançados na América, e eles precisavam de um vídeo. Aí eles, bem com má vontade, tá bom, então vem aqui, vamos gravar o vídeo. Tanto é que quando lançaram, acho que em 92, posso estar enganado, a Complete Picture dos Smiths, o DVD que eu até tenho em algum lugar aqui, eles não incluíram esse clipe, que você pode encontrar no YouTube. Eles incluíram a apresentação deles no Top of the Pops. E uma curiosidade que eu, sinceramente, não sabia, eu só fui saber ao pesquisar esse vídeo, é que existem algumas diferenças entre a versão do single, que é um pouquinho mais rudimentar, com a versão do álbum. A versão do álbum, ela recebeu alguns overdubs de guitarra a mais, e uma coisa que eu até hoje não consegui ouvir muito bem é a marimba, que aparentemente existe nessa faixa e que foi inspirada na faixa, de novo, dos Stones, né? Under My Thumb. Tem também um arranjo de cordas, assim, bem sutil, no fundo da versão do disco. Você consegue encontrar a versão do single e a versão do disco. Vocês conseguem ouvir alguma diferença entre essas duas? Me digam aí nos comentários. Em 2003, o Morrissey afirmou que essa é a faixa favorita dele, de toda a carreira, junto com Now My Heart Is Full, que é a abertura do Vauxhall and I, disco fantástico da carreira solo. Quando o Boy with the Thorn foi lançado em single, o lado B eram duas canções, Rubber Ring e Asleep. Na verdade, se você ouvir como era para ser nesse single original, eles são como se fossem uma música só. Elas são ligadas, uma deságua na outra. Ainda bem que eles conseguiram fazer isso na edição de 30 anos. Aqui você consegue ouvir as faixas nessa ordem e uma meio que deságua na outra. Rubber Ring é, assim, uma faixa bastante premonitória do que ia acontecer com o Morrissey, que ele basicamente fala assim, olha, essas canções, de novo, ele se colocando nesse patamar de saber o seu valor, né? Então ele fala, ó, essas canções, elas eram as únicas que estavam do seu lado, né, em certo momento da sua vida. Agora que você cresceu, que você é importante, ouça essas canções na sua cabeça e pense em mim gentilmente. Essas canções foram importantes para muita gente que hoje vira a cara pro Morrissey, que me lembra bastante de uma canção do Cazuza, desse disco aqui, Vai à Luta, onde ele canta: os fãs de hoje são os linchadores de amanhã. Verdade total no que se refere ao Morrissey hoje em dia. Mas enfim, Rubber Ring, ela deságua em Asleep, que é uma faixa assim sobre estar cansado da vida e querer se matar. Não existe outra palavra. Apesar de ele nunca usar a palavra morte ou se matar, suicídio, na canção, é muito claro que é disso que está falando. Ela começa, né, a Sleep como se fosse um noturno, né, que é um tipo de canção para piano, e termina com a melodia da faixa Auld Lang Syne, que é uma faixa muito tocada assim, em tanto celebrações de Ano Novo, quanto funerais. Ela terminando com essa trilha sonora de funeral, como se o eu lírico realmente tivesse
conseguido se livrar dessa vida. É considerada, acho que merecidamente por muita gente, como talvez o único filler desse disco, né? A única faixa que tá ali meio... Ela foi a última faixa a entrar no disco, porque antes era para Unlovable, né? O lado B do Big Mouth, estar aqui no lugar dela. Acho que foi uma boa substituição, porque tanto Boy quanto ela são umas músicas mais para cima, assim, talvez deram um pouco mais de popularidade ao disco, deixando um pouco mais palatável, né? Porque tem muitos momentos muito para baixo. O som é meio inspirado assim no rockabilly da Sun Records, na gravadora em que o Elvis Presley gravava, Chuck Berry ou Johnny Cash, muita gente gravou na Sun. E se você for analisar assim, o Mike Joyce, o baterista, ele fala que o ritmo na bateria é super irregular. Assim, se você colocar um metrônomo ali, vai sair totalmente de prumo. Mas funciona pra canção, que é uma das várias críticas que às vezes se faz às músicas atualmente, que elas são gravadas com metrônomo, elas são editadas para serem perfeitinhas. E às vezes, né, isso tira a humanidade das canções. Talvez você nem perceba isso, mas, né, o humano, ele é falho, né? Ele dá umas variadas. E hoje em dia, não, é tudo... Eu não tenho muito para falar sobre Vicar in a Tutu, a não ser que é uma faixa engraçadinha, assim, é um alívio cômico, que leva a que algumas pessoas falam que deveria ser a faixa de encerramento do disco, é a mais conhecida, e o Andy Rourke chama de A Candle in the Wind Indie. There is a light that never goes out. Há uma luz que nunca se apaga. Que luz é essa? Você sabe que no final dessa faixa, ele fica falando There is a light that never goes out. Ele fica repetindo isso. E eles cortaram uma parte que ele falava There is a light in your eyes. Há uma luz nos seus olhos, que nunca se apaga. Para deixar essa coisa, que luz é essa, né? Um pouco mais ambígua. Mas estava lá, né? A luz nos olhos de alguém. E quem seria esse alguém? Muita gente fala que essa faixa foi composta meio que como uma canção de amor do Morrissey pro Marr. O Morrissey fala que não foi. Isso ele falou em 2005. E o que o Marr comentou, né? Ele comentou que quando ouviu a faixa, pensou, pode ser pra mim, pode não ser. Assim, eu dou carona pro Morrissey pra muitas coisas, mas outras pessoas dão carona pra ele também. Pode ser sobre essas pessoas. Ele volta, digamos, pra esse banco do passageiro e também está em The Storming Man, né? Ele é um passageiro ali, olhando um cara charmoso que tá dirigindo. E nesse, ele tá de novo como passageiro e não quer que essa pessoa o dirija de volta para casa dele, porque ele não tem casa, né? Ele quer ver gente, quer ver luzes. O final dessa faixa, ele tem um arranjo de cordas, né? Mas obviamente não são cordas. O Marr fala que provavelmente não daria certo se eles trouxessem uma orquestra ali, porque os Smiths eram uma unidade muito fechada e trazer músicos de fora não ia rolar. Até depois eu vou falar do Craig Gannon. Quando ele veio pra banda, logo ele saiu, porque os quatro era uma banda. Não tinha espaço para um quinto elemento. E daí o Marr conta, né? É assim que ele descreve na autobiografia dele, a There is a Light. Ele conta que era uma progressão menor, bem arejada, que chegava num refrão empolgante. E um dos erros que o Morrissey admite ter feito na autobiografia dele é que ele não queria essa música no disco. E ele se surpreendeu quando se tornou esse hino para os fãs, né? Ele fala que às vezes é bom estar errado. E no final, quando em várias partes do disco você tem essa orquestra que na verdade foi feito por um teclado, claro, hoje é muito fácil de ouvir, chamado Emulator, que ele emulava o som de cordas. Como essa é uma faixa muito importante, inclusive é o título, né, dessa biografia, eu vou ler um pouco sobre o que o Tony Fletcher fala aqui, sobre There is a Light. Como uma canção de amor pura, There is a Light That Never Goes Out foi tornada ainda mais potente por sua rara confiança numa forma de composição convencional, como é introdução, estrofe, ponte rápida, refrão, estrofe, ponte rápida, refrão, final, fade, né?
esse roteiro de canção é um roteiro com o qual as pessoas estão acostumadas. Essa aparente simplicidade não teria valido de nada. No entanto, sem a magnífica estrutura de acordes de Marr, sem a letra divina de Morrissey e sem um arranjo de estúdio que deixava de lado qualquer tentativa de pretensão ou de protesto e mergulhava de cabeça em todas as técnicas de produção clássicas de uma balada pop. Uma quantidade modesta de trabalho investigativo revelaria mais tarde que a primeira estrofe de There Is a Light That Never Goes Out pegava uma frase emprestada do filme Tudo Começou Num Sábado, que era: "Por que você não me leva a algum lugar que seja animado e tenha bastante gente?" E o segundo verso usava alguns versos de Lonely Planet Boy, que é uma faixa dos New York Dolls, uma das bandas favoritas do Morrissey, que é: "Como você poderia passar de carro pela minha casa quando sabe que eu não tenho uma?" Por falar em inspirações, né? A There Is a Light começa com aquele... Isso veio de uma faixa do Velvet Underground chamado There She Goes Again, que foi copiada de uma faixa do Marvin Gaye chamada Hitchhiker. Eu achei bem bacana esse insight do Simon na Mozipédia, no qual ele fala que essa coisa, né, de, nossa, morrer ao seu lado seria a melhor maneira de morrer, é meio que um revisitar dos discos de morte dos anos 60. Por exemplo, Leader of the Pack, das Shangri-Las. I'll never forget him, the leader of the pack. Johnny Remember Me, outra canção dessa época. São faixas assim que são meio sobre um amor entre alguém que tá vivo e alguém que já morreu. E às vezes falam sobre esse acidente, né? Às vezes é um acidente automobilístico que matou a pessoa, como é o caso de Leader of the Pack. E sobre o impacto da letra, né? O próprio Morrissey iria se referir à letra como alguém me batendo com um martelo. Principalmente nos trechos em que ele pensa em tomar uma atitude em uma passagem subterrânea escura que ele admitiu não conseguir escutar porque era muito próximo da realidade. É aquele verso, né, em que ele fala que nesse lugar subterrâneo ele pensou em perguntar alguma coisa, mas surgiu um medo e ele não conseguiu. Aparentemente isso seria autobiográfico. E enfim, é uma faixa, né, imortal. Tem muita gente que tem isso tatuado, né, na sua pele para sempre. E ela termina com a faixa que talvez musicalmente seja a minha favorita. Eu gosto muito de tocá-la na guitarra, no violão. Eu nunca ouvi músicas com esses acordes antes, né? Quando você vai tocar, você percebe, nossa, o que está acontecendo aqui? Que é... E nessa aqui, eu sou obrigado a admitir que a música está num nível muito maior do que as letras. As letras são meio... quase nonsense. E a música, o Marr fala que caiu do céu, assim, simplesmente começou a tocar. Que acidente maravilhoso. Uma curiosidade sobre Some Girls Are Bigger Than Others é que você sabe que ela começa, aí ela abaixa um pouquinho o volume, como se tivesse dado um fade, né? Como se o disco estivesse acabando, aí depois ela volta. E alguém na Austrália, né, numa coletânea australiana, achou que isso era um erro. Aí eles, opa, vou corrigir. Aí eles cortaram, né, a música para juntar esses pedaços, para, né, corrigir esse erro que talvez o pessoal não notou em todos esses anos. Troféu joinha para você. E o que eu tenho a falar, né, sobre esse pós? Foram muitos meses até que o disco fosse lançado, porque estava com essa pendência, depois de eles terem gravado todas as faixas, né, com o pessoal da Rough Trade. Tem até um caso verdadeiro em que o Marr, com alguns amigos, ele dirigiu para o estúdio e tentou pegar a fita, porque eles não estavam liberando a fita para lançar. E aí o estúdio falou, não, essas fitas não estão pagas. Se tu quiser tirar, tem que pagar. Demorou muitos meses até que isso fosse resolvido e ser, enfim, lançado em junho de 86, quando foi gravado, né, no final de 85. No encarte original, né, que é reproduzido nessa versão aqui, tinha essa foto icônica, né, no Safford Lads Club. Inicialmente, o pessoal desse clube aqui, eles ficaram muito enfurecidos porque eles não eram antimonarquistas, né? Então, The Queen is Dead
e ver esses caras aqui posando na frente do nosso clubinho, quando nenhum deles era de fato membro do clube, foi uma coisa ruim para eles, né? Eles não queriam essa associação ruim, mas hoje em dia eles têm até um quarto dos Smiths lá, assim, porque é o único motivo pelo qual as pessoas frequentam esse lugar. É porque apareceu no encarte de The Queen is Dead. Então, se você é um fã dos Smiths e vai para Manchester, você vai lá e você vai querer tirar uma foto ali na frente. Eu falei do problema dos Smiths com videoclipes, né? Mas se você tem o Complete Picture, existe um filme, mini-filme, né? Um curta do Derek Jarman, um cineasta que eu admiro bastante, sobre o qual fiz meu TCC em cinema, sobre o filme Blue dele. Ele faz um filminho com algumas faixas do The Queen is Dead. Foi produzido meio sem envolvimento da banda. Tem gente que fala que eles nunca se encontraram com o Jarman, mas na biografia do Morrissey ele fala que sim, eles se encontraram com o Jarman, brevemente. Esse filminho estreou no Festival de Edimburgo e em alguns cinemas do Reino Unido eles passavam esse filminho antes de Sid e Nancy, né? Um filme sobre o casal ali envolvido com os Sex Pistols. Enfim, o disco lançou, ele chegou à 2ª posição no Reino Unido, ele só ficou atrás do Soul, do Peter Gabriel. Ele foi aclamado pela crítica e pelo público, assim, no momento, era o momento certo, era o auge. Como eu falei, eles fizeram a última turnê deles, que está registrada, né, no Rank. Esse é o único disco ao vivo dos Smiths. Foi uma turnê extremamente estressante para o Johnny Marr e que marcou, né, o final dos Smiths, que só iam lançar depois desse mais um disco, que foi o Strange Ways. Mas isso é papo para outro vídeo, gente. Eu demorei um tempinho para pesquisar todas essas informações, assim, pegar só o suprassumo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, né, já sabem como o YouTube funciona. Eu estou também no Instagram, apesar de que lá o negócio é mais assim, o papo é pouco. Eu só mostro que eu estou principalmente ouvindo, né? Eu posto bastante os discos novos que eu estou ouvindo. E basicamente o que esperar deles é Cultura Log lá, é Cultura Log aqui. E eu me despeço de vocês, sugerindo que vocês ouçam esse álbum de novo, agora, nos 35 anos de lançamento que ele está fazendo. Viva os Smiths, viva Morrissey.